Campinho do Vasco da Gama. Vasco. Varco. Eles não falam mesmo? Não, eles falam Vasco. Não, mas eles falam mesmo, então eu falo Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Pelé e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e o JP, Adson, Verratti e David. Quem que é esse JP do Vasco? Nunca ouvi falar. JP é um moleque da base. Esse menino, deixa eu tentar lembrar bem desse moleque. Pela memória. Esse cara, ele era da base do Vasco. Da base do Vasco. É um garoto. É o JP. Chama João Paulo, né? João Paulo. O Jean-Pierre. Ou é João Pedro? Ou é Pedro? Seja José Pedro, pode ser qualquer coisa. Não tenho a menor ideia de quem seja o JP. Não, você se vira com seus é esse? Então é o João Pedro Murilo. Esse eu sei, o moleque da base, não é esse Michelete? Isso, esse garoto de Goiânia, que gosta de música sertaneja, escambau. Então eu sei quem é. Então esse é o time do Vasco aí para o jogo de hoje. E o Corinthians vai com essa belíssima escalação. Tem leis ou ex aí, hein? Pode ter, hein? Matheus Donelli, Matheus, de quem é? De quem seria? O Adson. O Adson. É verdade. E o Piton. Piton também, base do Corinthians. Mateuzinho, Félix Torres, segurança na zaga, Kaká e Hugo. Né? Esse zaga. Portentoso lateral esquerdo. Um entrega e o outro faz gol contra. Isso. Tá indo bem a zaga. Ranieri, Coronado e Bidon, porque o Garro está suspenso. Terceiro cartão. Na frente, Romero, Yuri Alberto e Wesley. Muito bem. E o Coutinho voltando. É um time fraco. E sem técnico ainda, né? Porque o Ramon Dias ainda não foi, né, André? Não foi anunciado, nada disso. Só tá na Espanha, curtindo férias, por enquanto. Chegou ao Brasil, Michelete? Não, chegou ao Brasil junto com o Emiliano, o filho, né? O Emiliano tinha postado. O Emiliano chegou. Exatamente. O Ramon ainda não, o Emiliano sim. Entendi. Que assistência de luxo aqui. Muito obrigado. Vamos arrumar aí, ok. Ótimo, muito obrigado. Tem que prender e o Vasco, igualmente, sem treinador, Facincani. Pois é, o Vasco é um jogo de times sem técnicos. Exatamente. E o Vasco sem técnico começou a jogar bem e ganhou jogo aliás, no final de semana. Vale lembrar uma coisa. O Vasco, burocraticamente, tem um técnico. E quem? O Ramon Dias. Porque ainda não foi... Não saiu do bid. Ou seja, se ele quiser chegar e entrar no banco do Vasco, ele pode. Porque ele tá lá registrado pela CBF. Exato. Então, assim, oficialmente... O Vasco não deu baixa ainda. Não, porque eles estão brigando para saber quem demitiu quem. Né? Mas vem cá, se isso não se resolver até o final do campeonato, como é que fica? O Corinthians não pode escrever o Ramon Dias. Não pode? Não pode. Nem o filho dele? O filho dele tem que ver se ele tá no contrato. Inclusive, foi aquela demissão depois da derrota para o Criciúma, 4-0, uma derrota doída, sofrida. O Vasco não jogou nada naquele dia. Exatamente. No entanto, eu acho que o Corinthians vislumbra muito mais 2023 quando esse próprio Ramon Dias tira o Vasco da zona de rebaixamento. Mas é o único critério que a gente conseguiu encontrar. Não, o Vasco foi até a última rodada brigando para não ser rebaixado. Tirar do rebaixamento é uma forma de ver a coisa. Ou quase rebaixou é outra. Pode ser. Vamos deixar bem claro uma coisa. O Ramon Dias, ele estava completamente no ostracismo do futebol até ele aparecer no Al Hilal naquela semifinal contra o Flamengo. E aí ele tirou o Flamengo. E por que ele tirou o Flamengo na semifinal, em que o Flamengo também deu muita margem para que aquele jogo se complicasse, né? O time brasileiro adora pipocar no Mundial. Né? Adora. E aí, o Ramon Dias virou o novo Guardiola da América do Sul que ninguém tinha descoberto. E não era bem assim. Há muito tempo mesmo que o Ramon Dias já não fazia nada de muito relevante, né? Passou por seleções Paraguai e tal, não aconteceu nada. Nada. Ele conseguiu a única façanha. E a partir daquela façanha, ele ficou cobiçado, o Vasco o contratou porque ele tinha tirado o Flamengo. Não veio pensar que o Vasco analisou o Ramon Dias, o histórico. É mentira, entendeu? Por causa do Flamengo. Ganhou notoriedade a partir daquele jogo. Então temos que tomar muito cuidado, porque contratar o Ramon Dias, você não está contratando projeto nenhum. Pessoal, aqui está dizendo que o Ramon Dias, no ano passado, no segundo turno, ele fez o seu aproveitamento foi de 7º colocado. Sim. O segundo turno do Vasco no ano passado. Ok. Mas aí virou nesse 2024 sentido, e o Vasco entrou catando o cavaco no campeonato. Então, assim, vamos tomar muito cuidado, porque às vezes aquele marketing da depressão, de vamos lá, tal, o Vasco conseguiu alguns bons resultados para se salvar na penúltima rodada, aliás, na última rodada, né?
Salvou na última, né? Na última rodada. Então ele fez o aproveitamento de 7º colocado, mas ele quase caiu na última rodada. Então vai lembrar que também, né? Mas é que no primeiro turno lógico, foi um desastre, exatamente. Eram 2 vitórias, 3 empates, né? Era complicado. Então, assim, é exatamente a campanha que tem o Corinthians. Exatamente que o Corinthians tem 2 vitórias no campeonato. Só que o Vasco conseguiu na última rodada se salvar, né? Então, assim, quando virou 2024, o trabalho já era muito ruim. O trabalho do campo... O Vasco foi engolido pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. É verdade. Lembra-se disso em 2 jogos. Não é que foi um jogo, não. O Vasco fez 2 jogos contra o Nova Iguaçu. E não conseguiu pra final do Carioca. Foi amassado pelo Nova Iguaçu nos 2 jogos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque... Calma, tá? Calma, corintianos e vocês que estão analisando. Eu acho que o nome do Ramon Dias... não é, na minha visão, a casca suficiente que o Corinthians precisa nesse momento para tirá-lo desse turbilhão de problemas. O Ramon Dias já está no Rio de Janeiro, Michelete, é isso? Já está no Rio, segundo a informação. Não, eu vi. É isso, né? Não é só o filho dele, ele já ele chegou também, eu vi o vídeo já. Agora, não sei se vai ao estádio, sei lá, não sei como é que vai funcionar isso agora, porque tem essa história do Vasco. E fica aquele climão também, né? Imagina, o cara nas tribunas... resolver logo, né? Por mais que fique nas tribunas de São Januário, fica aquele climão, né? Pô, o cara dirigiu o Vasco até agora e, pô, tava ali, tem essa questão com a diretoria, enfim, e vai dirigir o Corinthians depois. O que ele tem que fazer é se resolver agora à tarde com o Vasco. Deve desvincular de vez. Exatamente. Ó, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Que é? É quanto aqui essa brincadeira? 3 milhões pra cá, pra lá? Vamos fazer um acordo aqui? Capaz do Corinthians pagar. Dizer que vai pagar e não pagar. Pegar mais um boleto. O Sormani, Balotelli, o nome que surgiu ontem à noite, ontem à tarde, né, como uma possível negociação do Corinthians aí. E aí, claro, você divide opiniões, né? O Balotelli, ninguém contesta o bom futebol que ele já apresentou no passado. Faz tempo. Já aí, depois de alguns anos pra cá, ele virou um encrenqueiro profissional. Ele virou um personagem dos piores.